a Bíblia, ela é um fio de sangue que vai de Gênesis a Apocalipse. E esse fio de sangue representa o sangue do Cordeiro Santo, que é Jesus Cristo. O sangue do Cordeiro, que é o sinal de que ali o anjo da morte não poderia tocar. O que iria acontecer dali a 700 anos? O Senhor ia ser sacrificado, imolado, afligido, espancado, morto. Esse sangue que foi derramado é o sangue que não permite que ninguém toque em nossas vidas. Mas ao invés de querer vingança, porque tinha poder, porque era filho de Deus, ele disse ali na cruz, pregado: Pai, perdoa-os. Então vamos lá, vamos ler Isaías 53, amém? Um texto maravilhoso do Antigo Testamento, onde o profeta Isaías, ele retrata tudo o que aconteceu com Jesus, só que 700 anos antes de Jesus nascer, né? Olha como a Bíblia é tremenda, e as pessoas às vezes não querem acreditar no que a Bíblia fala, né? Mas esse profeta viveu no século 7 antes de Cristo, e profetizou algo maravilhoso, né? Profetizou tudo aquilo que ia acontecer com o Senhor. Isaías 53, a partir do verso 1, a palavra diz assim: quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza, ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas feridas dele fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, foi afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, lemos aqui, Senhor, um texto tão maravilhoso da Tua palavra, Senhor. E eu creio, Pai, que pela leitura desta palavra, pela mensagem que ela já nos traz de forma literal, já poderíamos encerrar aqui, porque uma palavra dessa, ela penetra na nossa alma, no nosso coração.
Deus, que essa palavra, Deus, venha ecoar no coração de cada um que está aqui nessa noite, de cada um que vai nos assistir ainda pela internet. Que essa palavra chegue forte, de forma impactante nos nossos corações, Senhor. Que nos faça refletir, Senhor, sobre tudo aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo entregou naquela cruz, em prol de cada um de nós. Que nós possamos nessa noite glorificá-lo, exaltá-lo, colocá-lo, Senhor, em estima maior do que tudo em nossas vidas, como primazia em nossas vidas, Senhor. Porque é mister que nesta noite, Deus, nós nos reverenciemos diante dEle, do nosso Deus Altíssimo, desse Deus poderoso, que sofreu o que sofreu, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de nos achegarmos a Ti, ó Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar-se, amém. Hoje é um dia que dispensa comentários, um dia tão importante para nós cristãos, e que nos faz relembrar tudo aquilo que Deus já preparou, já de muitos e muitos milhares de anos. É como eu já disse uma vez, né? A Bíblia, ela é um fio de sangue que vai de Gênesis a Apocalipse. E esse fio de sangue representa o sangue do Cordeiro Santo, que é Jesus Cristo. O Senhor Jesus, Ele é relembrado desde o início da história até o final dos tempos. E assim nós vemos uma passagem aqui, no século 7 antes de Cristo, 700 anos antes de Cristo nascer. O profeta Isaías, ele profetiza de uma forma tão espetacular e com tantos detalhes, como o nosso Senhor Jesus apareceu nessa terra, como Ele viveu, como Ele foi flagelado, como Ele se entregou, se doou, se entregou até a morte, morte de cruz, e Ele descreve tudo aquilo que se passaria 700 anos depois. Mas ainda voltando no tempo, não 700 anos, mas 1500 anos antes do Senhor Jesus nascer, nós temos ali o momento em que o povo de Deus, os hebreus, estavam saindo do Egito, estavam para sair do Egito, e foi a noite, ao dia que teve a Páscoa, em hebraico Pessah, que significa passar por cima. Ali Deus deu uma ordem aos hebreus dizendo: nessa noite, vocês entrem nas suas casas, peguem um cordeiro imaculado, sem mancha, sem defeito, sacrifiquem esse cordeiro, pegue o sangue desse cordeiro, passe nos umbrais das portas das suas casas, e se fechem lá dentro, e vocês vão comer esse cordeiro, nessa Páscoa, nesse momento. E se a carne for muita para a tua família, junte-se com seus amigos, ou com seu vizinho, e vão para a sua casa, e vão ali cear. Mas olha, atenção, comam o cordeiro, mas não quebrem nenhum osso do cordeiro. O que sobrar, vai tudo para o fogo. E naquela noite o anjo da morte passou ali no Egito, e matou todos os primogênitos, inclusive o filho de Faraó, primogênitos dos animais, de humanos, todos. Mas ele passou por cima da casa dos hebreus. Pessah, Páscoa, passar por cima, pular. Nessa casa eu não posso tocar, porque nessa casa tem o sangue do Cordeiro nos umbrais, o sangue do Cordeiro, que é o sinal de que ali o anjo da morte não poderia tocar. 700, 800 anos depois, Isaías vem proferindo esta profecia, dizendo que o que iria acontecer dali a 700 anos.
O Senhor ia ser sacrificado, imolado, afligido, espancado, morto, como um bandido, porque a morte na cruz era uma morte vergonhosa, e o Senhor foi entregue, e aquele sangue, derramado na cruz do Calvário, derramado no madeiro, é como o sangue na porta dos umbrais da casa, lá no Egito, quando o povo estava prestes a ir para o Êxodo. Esse sangue que foi derramado, é o sangue que não permite que ninguém toque em nossas vidas, que agora o Senhor está dizendo: estes não podem ser tocados, porque estão debaixo do sangue do nosso Senhor. Aleluias. E esse sangue nos cobre, esse sangue nos salva. Aleluias. Lá no versículo 1, a palavra diz, o profeta diz: quem creu em nossa mensagem? Quem creu em nossa mensagem? E eu aqui parafraseando aquilo que o profeta disse ali, há 2.700 anos atrás, também digo aqui nesta noite: quem creu nesta mensagem? A mensagem, ela foi propalada, ela foi dita, ela foi transmitida. Profeta e homens santos anunciaram esta mensagem. Ela estava contida nas escrituras proféticas, e a apresentação da mensagem foi clara, como é clara a mensagem do Evangelho hoje para os nossos dias. Mas esta mensagem, tão clara, clara como a água límpida, clara como um cristal transparente, ela cai muitas vezes em ouvidos surdos, ouvidos que escutam, mas não ouvem. No verso 2 o profeta diz: ele cresceu diante dele como um broto tenro, humilde, aparentemente sem força, numa terra seca, num deserto. Poderíamos dizer que ele nasceu num deserto. Não era nada parecido com um filho de um rei, que nasce num palácio, com toda a pompa, com poder. Nasceu aquele menininho, que depois ali naquela cidade de Belém não tinha onde se hospedar, ficou numa manjedoura onde os animais comiam, e esse era o rei que estava chegando, esse era o rei que veio mostrar para nós que o poder era outro, que o poder não é o poder que nós conhecemos, o poder não é o poder que o mundo conhece, mas o poder é um poder dos céus, é um poder divino. Aqui a palavra diz que ele não tinha beleza, ele não tinha nada atraente, ele não tinha nada que alguém pudesse olhar para ele e admirá-lo, ele não tinha nada que pudesse estimular o interesse dos homens sobre ele. Pessoa desprezada, desprezível. Nós vemos muitas vezes uns quadros bonitos, um Jesus lindo, de olhos azuis, cabelos bonitos, mas a Bíblia diz que não é assim que era Jesus. Jesus não tinha beleza, Jesus não tinha atrativo nenhum. Isso vem para quebrar os nossos valores, porque os nossos olhos enxergam de forma muito distorcida, porque enxergamos aparências que muitas vezes não querem dizer nada. A essência, isso sim é o que conta.
A essência é o que conta. No versículo 3, o profeta diz que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Sofreu a solidão, sofreu o abandono, e o desprezo é o maior ou um dos maiores flagelos que uma pessoa pode passar. Caim, quando matou seu irmão, Deus exilou ele da comunidade. E quem conhece a história sabe o que ele sofreu por ser exilado. Jesus sofreu não menos do que isso. Se sentiu rejeitado, humilhado. O clamor da solidão é o clamor mais amargo que alguém pode experimentar. É o clamor mais amargo, que dói nas entranhas, que dói no âmago das pessoas. Tomou sobre si as nossas enfermidades, aleluias. Essa é a essência desse texto. Sofrimento vicário. Sabe o que quer dizer vicário? Em substituição. Sofrimento em substituição. Uma expiação a nível universal. O Senhor sofreu o que sofreu, não somente para mim e para vocês que estão sentados aí, mas pelo mundo todo. Ele deu a oportunidade a todo o mundo, toda a humanidade. Mas poucos parece que souberam disso, ou poucos se importaram com isso. João 1,29 diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso Senhor. Olha que obra tremenda, amados irmãos e irmãs. O Cordeiro de Deus que tem o poder de tirar o pecado da humanidade. Aquele que nasceu como uma plantinha no deserto, que foi ali colocado numa manjedoura, que não tinha atrativo nenhum, que não se parecia em nada com o rei. Esse tinha o poder de tirar o pecado da humanidade. Aleluias! Esse é Jesus. Sofreu de forma vicária. O impossível se concretizou em escala universal. Aquilo que homem nenhum imaginava aconteceu, porque Jesus, através da sua morte, deu a oportunidade do mundo ser reconduzido a Deus. Aleluias! O caminho foi aberto, e o acesso ao divino estava estabelecido pelo sofrimento e morte do nosso Senhor. Para nós entendermos o que é sofrer por alguém, o que é dar a sua vida para que alguém tenha a oportunidade de viver, o que é sofrer de forma vicária. Eu trouxe um texto aqui real, de uma história. Eu vou só ler aqui, uma estrofe só, curtinha, mas para nós entendermos um pouco o que significa aquilo que Jesus fez, em escala obviamente muito, infinitamente menor, porque o que o Senhor fez, isso é inigualável, não dá para se comparar, mas aqui é uma ilustração só para termos uma ideia e facilitar a nossa compreensão. Shamil, um líder religioso e militar do Cáucaso, isso é real, tá, irmãos? Em meados do século XIX, lutou por 30 anos para manter a independência das tribos do Daguestão da Rússia. Esse homem militar, ele lutou contra
a Rússia para manter as suas tribos em liberdade. Houve ocasiões em que o derrotismo se generalizou entre seus seguidores. Aqueles das tribos já não estavam aguentando mais aquela luta, aquela guerra, e já estavam dispostos a se colocarem do lado russo. Então ele anunciou que qualquer um que pleiteasse negociações com o inimigo receberia 100 chibatadas. Um culpado foi apanhado, e ao ser identificado, constatou-se que era a própria mãe de Shamil. Shamil fechou-se na mesquita, recusando-se a comer e beber, entregou-se à oração. No terceiro dia, reuniu o povo e, pálido como a morte, ordenou que o executor infligisse o castigo. Na quinta chicotada, ele gritou: pare! Pare! Mandou que a sua mãe fosse removida, desnudou as suas próprias costas e ordenou que o oficial lhe aplicasse as 95 chibatadas que faltavam ainda, com severas ameaças se deixasse de aplicar com toda a força do braço a cada chicotada. O povo, espantado de surpresa, ficou profundamente comovido, e toda a conversa de pedir paz para os russos cessou. Amém? Isso é para nós termos uma ideia do que é você se colocar no lugar, ser castigado, ser afligido pela culpa de outra pessoa. Mas como eu disse, isso é só um exemplo para entendermos o que o Senhor fez. Exatamente isso, só que numa escala infinitamente maior. Ele deu a sua vida. Ele foi flagelado, espancado, cuspido, menosprezado, maltratado, crucificado, morto, para que nós pudéssemos ser justificados, para que nós pudéssemos ser tornados justos. Foi traspassado por causa das nossas transgressões, pelas suas feridas nós recebemos cura. Punição suportada vicariamente, e foi um sofrimento eficaz aos olhos do Pai. Para o Pai, valeu. Para Deus, valeu. É como se Deus, nesse momento, dissesse: filho, você cumpriu a missão que deveria ter cumprido. Estou feliz, porque você cumpriu a missão. Aleluias. Recebemos a paz, no hebraico shalom, que quer dizer uma palavra inclusiva. Ela não é uma simples palavra de paz, onde você fala de boca para fora, dizendo paz, fique tranquilo. Não, essa palavra, ela nos leva a um estado de paz, a um estado não só espiritual, mas também físico, de bem-estar. Shalom, shalom. Essa noite eu digo para vocês aqui, shalom para vocês, shalom para cada um de vocês. Eu profetizo na vida de cada um de vocês paz espiritual, paz física, cura física na vida de cada um de vocês. Shalom para cada um de vocês, aleluias. No versículo 6 o profeta diz: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Em nós mesmos estávamos espalhados pelo mundo. Por natureza estávamos desgarrados, como ovelhas perdidas, sem norte, sem direção, sem saber o que fazer, o que pensar, de que maneira agir. Mas o homem antropocêntrico que é, visa somente o seu eu, se coloca numa posição tal que ele acha que ele é superior a tudo. Sou autossuficiente,
Eu dependo de mim, eu não dependo de ninguém. Eu sei o que devo fazer e como fazer. Gente, como as pessoas se enganam. Nós aqui sabemos que somente Jesus, somente Ele é o caminho, não existe outro. Hoje nós estamos vivendo um momento tranquilo da vida, onde a morte ainda não está batendo na nossa porta. Mas eu fico imaginando o dia em que nós estivermos num leito de morte, onde nós estivermos no momento em que sabemos que talvez o próximo suspiro seja o último suspiro, e nós vamos começar a lembrar de tudo isso que estamos falando aqui hoje, de tudo aquilo que Isaías falou há 2723 anos atrás, e nós vamos começar a nos preocupar. Talvez hoje a preocupação não seja tão grande, talvez hoje ainda a preocupação seja com aquilo que nós temos ou queremos neste mundo. Talvez hoje ainda a eternidade está muito distante das nossas expectativas, do nosso desejo. Mas eu digo que o tempo é implacável. O mundo está caminhando, o tempo está rodando, o relógio não para. Eu fico pasmo, às vezes nós conversamos, eu e a Marisa, parece que ontem tínhamos 20 e poucos anos, hoje 43 anos casados, vou fazer 67 anos daqui 2 meses, eu falo, meu Deus, cadê o tempo? Onde está o tempo? O tempo não me esperou, cadê o tempo? Está se aproximando o dia. Talvez você esteja pensando que o dia vai ser o dia do juízo final, o dia do apocalipse. Sim, também é um dia que temos que temer, mas mais próximo talvez do que esse dia, é o dia da nossa morte. É o dia que nós vamos estar ali no leito, naquela condição em que, meu Deus, talvez seja o último suspiro, talvez eu não vá conseguir mais me levantar dessa cama. Senhor, o que eu fiz da minha vida? Por que eu não acreditei em tudo aquilo que foi dito e foi falado sobre as tuas verdades, sobre o teu evangelho? Por que eu não dei tanta importância nisso na minha vida, Senhor? Por que eu me ative a tantas coisas materiais, tantas coisas supérfluas, tantos tesouros terrenos? Por que fui atrás disso, Senhor? O eterno está batendo na porta. Para mim está batendo na porta, porque com 67 anos não tem muito mais tempo, e não adianta eu querer me iludir. Eu não vou viver como viveram os antigos do Antigo Testamento, como Jacó, que viveu 170 anos. Não vou viver. Está chegando o momento, e eu sei que eu vou estar um dia na minha cama de morte, no meu leito de morte, e vou estar, Senhor, talvez o próximo suspiro será o último, mas a minha vida está nas tuas mãos. A minha vida eu entrego a ti, Senhor. A minha vida, Senhor, eu quero que tu cuides, e tudo aquilo que for possível fazer, para que eu possa, Senhor, entender a tua palavra, entender o teu evangelho, entender as tuas verdades de forma tão real no meu coração, que eu possa fazer isso, Senhor. Como ovelhas desgarradas nos desviamos, espalhados, desgarrados por natureza, impelidos para a destruição total, mas em Cristo estamos reunidos, em Cristo estamos aqui reunidos, em Cristo encontramos o caminho para a vida, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida, somente através dEle.
No versículo 7 o profeta diz: ele foi oprimido, afligido, e contudo não abriu a sua boca. Obediência àquele Deus amado, Deus poderoso, que traçou todo o plano de redenção. Deus projetou esse plano, como diz na Bíblia, antes da fundação do mundo. O Senhor já tinha um plano delineado, um projeto feito. O Senhor já tinha ido para a prancheta dele, para o computador divino dele, já tinha feito todo o planejamento para a salvação da humanidade. E Jesus era o que deveria cumprir o plano, e cumpriu cabalmente esse plano. Não clamou por vingança pelo que fizeram a ele, mas ao invés de querer vingança, porque tinha poder, porque era filho de Deus, ele disse ali na cruz, pregado: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. São como crianças, Pai, eles não têm a consciência do que estão fazendo, perdoa eles. No versículo 8 o profeta diz: com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Jesus não tinha descendentes naturais, ele não teve filhos, mas deixou uma multidão de filhos espirituais. Nós aqui estamos como filhos espirituais do Rei. Aleluias. No 9 diz, o profeta diz: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Ele era tão desprezado, e a humanidade tão implacável, um coração duro, obstinado, que só via maldade. Não somente crucificaram ele, mas queriam sepultá-lo junto com os criminosos. Como que um homem como Jesus poderia ser colocado na condição de um criminoso? Meu Deus, aquele que deu a sua vida por todos, até por aqueles que estavam crucificando ele, mas queriam mesmo assim, até depois de morto, falar e mostrar: ele é um criminoso, vamos sepultá-lo junto com esses dois criminosos que morreram aqui com ele na cruz. Mas a mão divina desceu nesse momento e levantou dois homens, José de Arimateia e Nicodemos, dois ricos, duas pessoas de posses, duas pessoas proeminentes, duas pessoas importantes. José de Arimateia foi lá e pediu a Pôncio Pilatos: me dê o corpo de Jesus. E ele foi sepultado num túmulo que havia sido acabado de ser comprado por José de Arimateia, e foi sepultado com todas as honras, como se fosse uma pessoa rica. O Senhor o honrou no momento do seu sepultamento, colocando dois homens ricos para dar a Jesus um sepultamento como se fosse uma pessoa rica. Isso mostra a aprovação divina em contraste com as condições malignas do ser humano. Por isso, irmãos e irmãs, eu não sei o que se passa na vida de cada um de vocês. Talvez você esteja sofrendo hoje, colocaram você numa condição difícil, mas não se esqueçam que existe um poder divino que opera em nossas vidas, porque a palavra diz que
Deus está no controle de todas as coisas, e nós temos que crer nisso, que Deus está no controle. Se hoje você está passando por um momento complicado, Deus vai te honrar. Se você continuar firme com sua fé, Deus vai te honrar, como honrou o seu Filho Jesus Cristo. No 10 a palavra diz: contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Deus fez com que Jesus passasse por tudo isso que ele passou. Grande era o propósito divino que estava sendo operado através do sofrimento de Jesus. Jesus sofreu morte terrível, dores, flagelo, mas o propósito era muito grande. A mesma mão que o afligiu foi a mão que o abençoou. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Versículo 11. Deus ficou satisfeito com a oferta oferecida por seu Filho. Tornou-se eficaz em seu ofício expiatório. Jesus, como ofício expiatório que tinha, ele foi suficiente para apagar todo o pecado da humanidade, para salvar todas as pessoas. Trouxe justificação a muitas pessoas. E por fim, no versículo 12 a palavra diz: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Aleluias. A recompensa do Senhor veio, e hoje Jesus está sentado à destra do Pai, em posição de honra. Aleluias, porque cumpriu a vontade do Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso grande Jesus, esse é o nosso Jesus Salvador, esse é o nosso Jesus que merece toda a honra, toda a glória, merece que nós o exaltemos à mais alta condição, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador. Aleluias. Esse é o nosso Jesus. Eu vou pedir para que você se coloque de pé, vamos orar. Aleluias. Oh Deus, o Senhor sofreu o que sofreu. Naquela sexta-feira santa, seu corpo foi praticamente dilacerado, feridas foram abertas, pregado foi naquela cruz, os pregos furaram, transpassaram suas mãos, seus pés, ele foi transpassado com uma lança, com uma lança pontiaguda, ferido de morte, e ali, ele não foi morto, mas ele se entregou. Aleluias. E como ocorreu há 1500 anos antes desse fato acontecer, quando lá na Páscoa eu disse que Deus disse: comam o sacrifício, mas não quebrem os seus ossos. Ali Jesus na cruz morreu sem ter um único osso do seu corpo quebrado, porque é sabido por nós que todos que morriam crucificados numa cruz, eles tinham as pernas quebradas, para que o corpo despencasse, pressionasse o pulmão, não pudesse mais respirar, para que a morte viesse mais rápido, porque eles não podiam passar, porque logo se aproximava o domingo da Páscoa, e aquele corpo não podia estar com vida mais ali. Mas Jesus se entregou e morreu sem ter um único osso quebrado.
mais uma prova da grande divindade de Deus sobre nossas vidas. O sofrimento foi grande, mas logo no domingo veio a grande alegria, a ressurreição do nosso Senhor. Hoje, talvez você esteja passando por um momento de grande aflição, de grande angústia, de grande preocupação. Talvez você esteja vivendo um momento em que você comece a tatear de um lado e do outro e não consegue achar um ponto de onde você possa se apoiar, se escorar. Parece que tudo está de uma forma que não há firmeza onde você possa pisar. Parece que você está despencando no abismo. Mas a tua sexta-feira santa vai passar e vai chegar o domingo de Páscoa na tua vida, um dia de alegria, um dia em que você vai reviver, porque tudo vai passar. Esses dias eu vi na internet, achei muito interessante, mostrei até para Marisa um desenho, eu não sei se alguém aqui que postou, eu nem lembro, que o desenho, uma tartaruga, acho que era, falava para um ursinho, que talvez estivesse muito preocupado, e ela dizia o seguinte: o passado é história, o futuro é mistério, o presente é uma dádiva de Deus, por isso chama-se presente. Viva o seu presente. As dores que ocorreram é passado, é história. Hoje é um novo momento. E o Senhor, aquele Senhor, esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso em que nós cremos nele, que deu uma bênção tão grandiosa para Jesus, elevando-o à condição de entidade máxima, sentado à sua direita, Ele também vai te recompensar, Ele também vai nos curar, vai curar as nossas feridas, vai curar as nossas dores. Feche teus olhos. Senhor amado, Deus querido, nesse momento, Senhor, nós queremos, Pai, primeiramente te agradecer, Deus, por esse momento em que a Tua palavra, Senhor, tão maravilhosa, chegou até nós através das Tuas Escrituras. Palavra que nós, através dela, pudemos sentir. Parece que estivemos vendo diante de nós um filme de tudo aquilo pelo que Jesus passou por nós. Ovelha muda, calada, sem abrir a sua boca, indo para o matadouro, para morrer por mim, para morrer por você. Esse Jesus não morreu à toa. Ele morreu para que nós pudéssemos ter a salvação, mas Ele morreu também para que nós pudéssemos ser abençoados. E eu profetizo bênçãos na tua vida nesta noite. A tua vida será abençoada. A tua vida será abençoada, porque aquele que morreu na cruz hoje está vivo, aleluias. Hoje Ele vive, aleluias. Oh, glória a Deus. Alamassura lemanas. Aleluia, Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã.
temor não há. Não há temor, Ele vive. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, a nossa vida, aleluias, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou. Quem que Ele enviou? Seu Filho amado, para perdoar, aleluias, para nos salvar. Oh Deus, na cruz morreu o meu e o teu pecado, mas ressurgiu vivo com o Pai está. Aleluias! Porque Ele vive, posso ter no amanhã. Eu tenho esperança no amanhã, porque vive. Oh Jesus, temor não há temor, mas eu bem eu sei, aleluias, que a minha vida, Senhor, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh, glória a Deus. E quando enfim vai chegar, hein? Chegar a hora em que a morte enfrentarei. Esse momento vai chegar, irmãos. Tem medo então, mas não vamos ter medo. Terei vitória. Por quê? Verei na glória meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, Ele vive. Aleluia, Senhor. Porque Ele vive. E porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de quem? Meu Jesus, que vivo está. Aleluia, Senhor. Glorifique, glorifique a Ele, glorifique
que Jesus Cristo, nosso Senhor, Jesus Cristo é o Salvador, aleluia, é Jesus o nosso Senhor, aleluia, aleluias, glória a Deus, glória a Deus, aleluias, glória a Deus, aleluias, maravilhoso Jesus, maravilhoso Deus, que as bênçãos do Senhor alcance cada vida aqui nesta noite, cada família, cada lar aqui representado, que o Senhor acampe os seus anjos no seu lar, na sua casa, que o Senhor toque na sua vida, nas suas feridas, nas suas enfermidades, e que nessa noite você saia daqui com a certeza de que Ele é o Salvador e Ele pode mudar a sua história. Aleluias. Uma grande salva de palmas para o Senhor, amém? Ele merece, glória a Deus. Ele disse ali na cruz, pregado: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, são como crianças, Pai.